Você já ouviu falar do experimento Tulpa? Muitas pessoas alegam já terem passado por algo parecido. Uma personalidade envolvente que simplesmente domina quem tenta sair do experimento. Por mais que pareça algo sem sentido, você vai entender tudo com o relato dessa pessoa, que supostamente passou pelo experimento mais cruel que você vai ver. Então, não se inscreva de se esquecer e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Oportunidade de trabalho. O texto começa contando que ele passou alguns anos trabalhando como cobaia em um experimento de psicologia, que ele pagava muito bem, aliás. Tudo começou depois que seu pai estava lhe cobrando para encontrar um emprego. Assim, ele foi até os classificados do jornal em busca de um trabalho definitivo. Depois de alguma procura, ele se deparou com o emprego que estava procurando: pessoas criativas que buscam uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Ele ligou então para o número e marcou uma entrevista, família. Um experimento diferente. Bom, o relato continua dizendo que ao chegar no local e ser atendido pelos empregadores, a pessoa foi levada até uma sala, onde ficou sozinho, parado, sentado em uma cadeira, enquanto eles monitoravam sua atividade cerebral com o uso de sensores. Durante o experimento, ele teria que imaginar uma cópia sua que foi chamada de Tulpa. A ideia era monitorar os eventos cerebrais enquanto ele tentava visualizar a imagem do seu clone dentro da sua mente. O usuário do fórum relatou que no começo isso foi bem difícil, já que ele não estava acostumado a pensar dessa forma. Porém, depois de um certo tempo, ele imaginava-se olhando de frente para um espelho, mas ao invés do reflexo, era literalmente uma cópia sua ali, bem na frente da sala. Esse teste durou alguns meses, sendo que nos primeiros dias a dificuldade em imaginar o que precisava fez o teste ser interrompido antes da hora por estarem registrando dados sem muito valor. Tava muito raso as coisas. Porém, depois de 2 semanas, ele já estava conseguindo imaginar a duplicata com facilidade e se manter concentrado nela em um estado meditativo ali que durava até 6 horas, família. O usuário dizia que ele imaginava todos os movimentos do seu corpo sendo realizados pela duplicata ali, enquanto o seu corpo real permanecia imóvel. Depois que a pessoa se tornou apta a manter a concentração pelas 8 horas de experimento, todos os dias inclusive, os pesquisadores trouxeram caixas de som que foram colocadas na sala, com a intenção, claro, de tentar distrair o usuário. Ele contou que colocavam sons bem desordenados, feios e distorcidos, o que lhe deixava bem irritado depois de algumas horas e, claro, dificultava muito o processo de imaginação. Com muita dedicação e pensamento na boa grana que ele estava recebendo, o usuário relatou que em alguns dias ele já tinha dominado novamente a sua concentração e conseguia ignorar a música por completo. Porém, isso não o livrou de nada, já que ao conseguir avançar para esse estágio, os pesquisadores apenas mudaram a música para uma ainda mais alta e mais irritante. Com o tempo, a pessoa contou que passou a imaginar a sua cópia com tanta clareza que ele era capaz de interagir com ele, quase como se fosse um amigo imaginário, sabe? Assim, durante o experimento, ele sentia como se estivesse tendo conversas, brincadeiras e até mesmo dançavam juntos. Ele chegou a perguntar para os organizadores do estudo se essa interação era um sinal de que ele estava enlouquecendo ou se ele deveria parar. Porém, para sua surpresa, ele foi encorajado a ter essas interações. O usuário chega a contar que, de certo modo, ele até desenvolveu uma certa amizade com o Tulpa, onde eles brincavam e conversavam todos os dias. Algumas vezes isso passou a acontecer até fora do experimento, com ele visualizando Tulpa em seu quarto à noite para distrair com seu novo amigo, que ele acreditava ser uma cópia da sua própria identidade. Quase como se sua consciência tivesse se dividido em duas para brincar consigo mesma. Porém, num certo dia, isso mudou completamente. Autoamizade. Bom, em um determinado dia, enquanto eles conversavam, o usuário entrou no assunto do seu primeiro relacionamento. Ao contar que ele estava passando o dia com uma menina de vestido amarelo e que ele pretendia beijar depois ali do trabalho, Tulpa simplesmente o interrompeu e o corrigiu,
dizendo que a menina na realidade estava vestindo verde. Na hora, ele nem estranhou aquela interação, porém mais tarde ele ficou pensando naquilo, percebendo que Tupa estava certo, que a menina realmente usava verde no final. E bom, meio que ele assumiu que tinha se confundido. Ao reconhecer isso, o rapaz se sentiu bem desconfortável, já que a ideia de que Tupa pudesse ter uma visão melhor da sua própria memória do que ele era algo perturbador, né? Esse desconforto lhe fez até indagar os responsáveis do experimento, que lhe contaram pela primeira vez que Tupa seria possivelmente uma personalidade do seu próprio subconsciente e que ao se comunicar com algo com memórias, ele teria um acesso muito mais amplo dela do que a sua consciência é capaz de ter. Nas palavras do pesquisador, ele disse isso aqui, ó: você sabia em algum lugar que estava errado, então o seu subconsciente lhe autocorrigiu. Então, depois dessa conversa, o seu medo diminuiu e até se transformou em diversão, já que ele passou a caçar e revirar as suas próprias memórias durante as suas conversas com Tupa, que sempre lhe corrigia quando ele esquecia de alguma coisa. Segundo o usuário, Tupa era capaz de recitar páginas inteiras de livros que ele tinha lido há mais de 20 anos atrás e que lembrava de detalhes de memórias do seu ensino médio que ele tinha esquecido por completo. Nessa fase, sua relação com Tupa aumentou, com ele se tornando algo constante ali na sua vida. O usuário relatou que ele já tinha condições de acessar Tupa a qualquer momento que ele quisesse, até mesmo quando estava com outras pessoas por perto, chegando até a fazer isso durante um encontro com uma mulher. Como ele não precisava falar em voz alta para conversar com Tupa, mesmo em uma roda cercado de amigos e comunicação entre os dois lados era infalível. Com isso, meus queridos, ele disse ter se tornado alguém muito mais adorado pelas pessoas, já que durante momentos de dúvida e confusão, ele apenas perguntava para Tupa, que tinha as respostas perfeitas guardadas nas profundezas das suas memórias. Isolamento. Ao prolongar essa rotina por meses, depois de um tempo ali, ele conta que passou a ser estranho não ter Tupa ativo em sua consciência a todo momento, quase como se sentisse que enviasse para algum lugar ruim quando deixava de imaginá-lo. Ele contou que manteve isso em segredo dos pesquisadores, já que disseram para ele apenas visualizar Tupa durante os experimentos. Então, ele não sabia se fazer isso fora seria um problema de fato. Mas, para sua surpresa, certo dia, quando ele foi flagrado utilizando Tupa do lado de fora, os pesquisadores na realidade ficaram impressionados com a sua vontade e também incentivaram a ele tentar manter Tupa 24/7 ativa ao seu lado, ou seja, 24 horas por dia mesmo. Essa relação foi se prolongando por mais tempo. Ele contou que passou a se afastar das outras pessoas, já que ao conversar com Tupa, ele recebia conclusões complexas e respostas precisas, algo que não via mais em outras pessoas. Para ele, todos pareciam sempre muito confusos com a sua situação e não tinham certeza de nada ao seu redor, algo que foi ficando chato e tedioso. Então, apesar de estar vivendo uma popularidade gigantesca, sendo o centro das atenções como sempre sonhou, esses momentos foram aos poucos se tornando ruins. Assim, ele se afastou dos seus amigos, parou de ter encontros com pretendentes e passava todo o seu tempo livre aproveitando a vida ao lado de Tupa. Porém, meus queridos, o usuário prossegue com o relato, dizendo que até aquele dia ele pensava que estava no controle de Tupa e que ele respondia aos seus desejos e vontades. Porém, o que ele não imaginava é que durante todo aquele tempo Tupa estava brincando com ele, enquanto lentamente tomava o controle de si mesmo. O evento. O usuário relatou que o dia em que as coisas se mostraram como realmente são, aconteceu com um dos seus amigos, o qual ele ignorou por semanas. Ele foi até a sua casa para confrontá-lo, achando que o amigo poderia estar até doente. Ao chegar lá e ver que ele estava bem, como nunca esteve antes, e apenas escolhendo ignorá-lo, o amigo ficou bem irritado e começou a discutir com ele. Em sua mente, o usuário disse que imaginou aquilo tudo como algo muito cansativo e queria apenas ouvir o que o amigo tinha para dizer e esperar que ele fosse embora em seguida. Mas no fundo da sua consciência, ele ouviu uma voz pertencente a Tupa, dizendo: bata nele. O usuário relatou que ao ouvir esse pensamento, ele se questiona do porquê ele faria isso, mas o seu corpo agiu contra a sua vontade e quando ele se deu conta, já estava em cima do amigo lhe dando socos. Os dois brigaram por um tempo até que o rapaz saiu correndo da sua casa todo machucado. O amigo chegou a denunciá-lo para a polícia, porém como não haviam testemunhas, o usuário disse que alegou autodefesa e por não ter como provar ou desaprovar, o caso foi simplesmente esquecido. Foi Tupa que
ele disse para falar sobre a autodefesa a propósito, se você tá se perguntando, tá? Bom, na realidade, o texto diz que eles passaram toda aquela situação na delegacia rindo e fazendo piadas à situação, conversando sobre como eles espancaram o rapaz. Compreensão da realidade. No calor do momento, ele disse que não se tocou do que tinha acontecido. Porém, ao se encarar no espelho, sem a presença de Tupa, ele se deu conta de que não teria atacado seu amigo nunca se não fosse a ordem que ele tinha recebido. Meio que aquele bata nele ficou ecoando na cabeça. Ao se dar conta disso, ele sentiu vergonha e culpa, porém também se deu conta de que ele também tinha controle sobre ele. Mas ao concluir isso, ele sentiu Tupa aparecendo do seu lado, contra sua vontade, e começou a lhe dizer que ele não precisa de mais ninguém além da sua companhia. O usuário disse no texto que naquele momento ele tentou muito mandar Tupa embora, porém ele não desaparecia mais, não importasse o quanto ele tentasse. O pior de tudo é que ao relatar isso aos pesquisadores, eles riram da sua cara, dizendo que algo assim seria impossível em um experimento imaginativo como aquele. Desse modo, eles constataram que a experiência estava afetando seu psicológico e ele acabou sendo afastado do experimento. Porém, meus queridos, aquilo acabou deixando o Tupa bem irritado, já que aquele trabalho era algo que estava dando um sustento, dando, uma boa grana, e não podia perder daquela forma. Depois daquele dia, a aparência de Tupa mudou. Ele tinha um olhar agressivo e um sorriso malicioso a todo instante, como se estivesse planejando algum mal, sabe? As conversas pararam, exceto nas vezes em que Tupa dava ordens inoportunas, como mandar ele dobrar as pernas enquanto caminhava, ou virar todo o café na mesa da pia. Era quase como se Tupa estivesse brincando com seu corpo, enquanto lentamente assumia o controle. Conforme esses eventos se tornaram mais intensos, as ameaças também começaram, com Tupa dizendo pra ele que ele forçaria se ele não quisesse fazer alguma coisa, como falar que acabaria com a vida da sua família, começando pela sua irmã, que seria, ele acabaria de forma terrível, tá? Desesperado com isso, ele foi até o centro de pesquisas, porém não encontrou nada por lá, tava tudo vazio. Assustado, ele foi até a polícia e contou o que aconteceu. Porém, se não fosse pelo jornal com os classificados do trabalho que ele levou como prova, os policiais nem ao menos teriam acreditado na sua história, já que ao investigar os pesquisadores, nada foi encontrado. Isso lhe fez pensar que aquilo era um experimento ilegal, que foi feito com ele e que a situação era muito pior do que ele imaginava. Ele até pensou em procurar por ajuda psicológica, mas ao fazer isso, Tupa se transformou realmente em algo odioso, onde a sua própria aparência mudou para algo esguio e demoníaco. Sua voz era tenebrosa e o seu olhar era assassino. Tupa passava o tempo todo gritando na sua mente, tentando impedi-lo de procurar ajuda, mas com muito esforço ele conseguiu marcar uma consulta. Ele contou que precisava viver por 5 dias até ser ajudado, porém Tupa ficou muito descontrolado com aquilo e diversas vezes em suas discussões o usuário disse ter alguns apagões. Lá pelo 3º dia, nessa guerra literalmente, ele teve mais um desses apagões, acordando no chão da sala da sua casa, ao lado do seu telefone celular. Ele viu quase 100 ligações perdidas da sua mãe e quando foi tocar na tela, se assustou ao manchar o aparelho de sangue. Quando se deu conta, ele estava completamente banhado de vermelho. Ele tinha manchado todo o chão com o líquido que escorria. Assustado, ele limpou a mão rapidamente e atendeu o telefone. Sua mãe falava em voz trêmula, dizendo que estava no centro com a sua irmã há algumas horas, quando um homem mascarado chegou até elas e, fez o pior. Ao ouvir isso, ele imediatamente observou Tupa, que estava com um sorriso gigantesco no rosto, olhando para ele. E óbvio que imediatamente ele entendeu o que tinha acontecido. Ele termina esse relato dizendo que aquele texto era ao mesmo tempo um desabafo e uma confissão, já que ele sabe que Tupa conseguiu assumir o controle total do seu corpo e cumpriu com a ameaça que havia lhe prometido. A cópia dizia que aquilo era só o começo e que eles iriam transformar o mundo para sempre. Por conta disso, o usuário terminou o texto dizendo que ele iria parar Tupa e ele mesmo antes que mais pessoas inocentes fossem feridas. Encerramento. Eu imagino que agora você já está completamente desesperado pensando na possibilidade dessa história ser real, né? Porém, na verdade, você acabou de ver o resumo do que foi uma creepypasta chamada Tupa. O que é que você achou dela?
aterrorizante, né? Mas me diz aí, meus queridos, no final das contas, você acha que algo assim poderia acontecer de verdade? Eu quero saber a sua opinião, tá? Então é isso, família, a gente se vê no próximo vídeo. Não se inscreva, se esquecer, hein? Um abraço e até a próxima.